Eterno Criador, no teu santo nome que o Senhor manifestou a Israel e também manifestou aos homens da terra, Yehoshua Hamashia, traga a sua palavra, porque a palavra pertence a ti, e a sua palavra ela vem em benefício aos homens da terra, mas o Senhor é a fonte verdadeira desta palavra. Então, no seu nome que o Senhor manifestou a Israel, traga essa palavra, prepara os corações, prepara as vidas, ó Criador. Neste nome bendito que está lá em Israel, neste nome que veio do céu, Yehoshua Hamashia. Amém. Vamos hoje estar buscando a palavra do Criador em favor da nossa vida, em favor de pessoas que precisam da palavra de Deus, né? Que mais pessoas possam ouvir essas palavras, ouvir esses vídeos e criar um verdadeiro espírito de adoração em cada um espírito de verdade, um espírito de interesse, um espírito de amor, de compreensão e de entendimento das coisas do Criador nesses últimos dias. Qual que é a função do inimigo? A função do inimigo é matar, roubar e destruir. A função do inimigo é roubar aquilo que é sagrado, é roubar a verdadeira adoração, é roubar a verdade que há na palavra de Deus. Mas para isso, nós estamos aqui, todos os dias, buscando, intercedendo, orando, para não sermos enganados pelo inimigo. A função do inimigo é denegrir, a função do inimigo é destruir, a função do inimigo é fazer mal para as pessoas, para que as pessoas não alcancem os seus objetivos, para que as pessoas não alcancem o conhecimento, para que as pessoas não alcancem a salvação da sua alma. Porque como está escrito na Sagrada Escritura, a nossa salvação é de graça recebeste e de graça dai-vos. Essa é a salvação do Criador, né? Salvação que não custa salário, não custa ouro, não custa prata e não custa coisas desse mundo, mas custa o sacrifício do Criador, como diz o apóstolo Pedro. Não foste com coisas vãs, como ouro e prata que fomos comprados, mas fomos comprados com o sangue do Senhor Yehoshua lá no madeiro. Entendeu? Então essas são as palavras. E o Senhor Yehoshua também diz mais na sua palavra: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Entendeu? Primeiro o mundo odiou a mim. Entendeu? Então essas são as palavras do Senhor Yehoshua. Se o mundo odeia nós, primeiro o mundo odiou o Senhor Yehoshua. O mundo odeia Israel, porque de Israel é que parte o plano de salvação. Entendeu? Nós vamos estar lendo o versículo de Êxodo 34, 27. Vamos estar meditando neste versículo, que o próprio Criador fala a Moisés: escreve essas palavras. Vamos estar lendo para nós entender a palavra de Deus. Êxodo 34 e 27. Disse mais o Senhor a Moisés, o Criador falando a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto contigo e concerto com Israel. Entendeu? Então, se o mundo odeia nós, porque nós invocamos o seu nome, nós buscamos a verdade, nós não aceitamos as mentiras, os dogmas das religiões, então o mundo nos odeia. Entendeu? Mas o Senhor Yehoshua
nesta manhã deste Shabat, ele nos conforta. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro odiou a mim. Entendeu? E o mundo odeia Israel, porque este nome da salvação, essa salvação que é de graça, ela parte lá de Israel. Essa salvação de graça não é aquela salvação pelas obras, que é a salvação do juízo. Então é bom nós discernirmos as coisas dentro da palavra e dentro da verdade do Criador. Porque a salvação pelas obras não é uma salvação de graça, entendeu? É pelas obras, que é o julgamento. Mas por que o julgamento, irmão Nilson? Porque muitas pessoas não chegou a essa salvação que é de graça. Muitas criancinhas quando morrem lá na guerra, né? Criancinhas de Israel, criancinha da Palestina, quando morre, não chegou ao conhecimento desse evangelho da graça, que é a salvação de graça, né? Porque o mundo confundiu, né? O evangelho da graça não pode fazer isso, não pode, que não precisa isso, não precisa aquilo, mas não é isso. A salvação que é de graça nos exige nós a invocar o nome verdadeiro do Senhor. A salvação que é de graça exige de nós amar Israel, exige de nós amar as festas santas, exige de nós amar os mandamentos do Criador, exige de nós amar os preceitos do Criador, exige de nós crescer na graça e crescer no conhecimento para estar com o Criador nesses últimos dias, para caminhar com o Criador nesses últimos dias. Porque a obra do Criador, observando na palavra de Deus, a obra do Criador, ela não cresce de cima para baixo, mas ela cresce de baixo para cima. A palavra, as coisas do Criador. E nós observando na palavra de Deus, todos os pregadores pregam o grande exército do rei Davi. O grande exército do rei Davi fez isso. O grande exército do rei Davi fez aquilo. Mas nós observando na palavra, aonde começou esse grande exército do rei Davi? O grande exército do rei Davi começou com os rejeitados de Israel. Nós vamos estar lendo lá em 1 Samuel 22. Vamos ler 2 versículos. Nós vamos estar observando que o grande exército do rei Davi começou com os rejeitados de Israel. Então, é assim que funciona as coisas do Criador. Começa hoje uma coisa pequena, você vai orando e a tua fé vai aumentando, o seu conhecimento vai aumentando, porque você está com o Criador, entendeu? Então isso é a obra do Criador nos últimos dias. E nós, observando nós vamos estar lendo aqui 1 Samuel 22, que o grande exército de Israel, o grande exército do rei Davi, começou com os rejeitados de Israel. E é isso que você tem que fazer aí na sua cidade, você ouvinte. Pega os rejeitados da sua cidade, entendeu? Vai lá em Israel, busca o evangelho de Israel, busca o nome sagrado de Israel e começa a ensinar essas pessoas. Começa a criar na sua cidade um exército de pessoas. Procura as ovelhas perdidas da casa de Israel e começa esse exército aí na sua cidade, anunciando, pregando, falando do nome sagrado aí na sua cidade. Então isso é criar um exército. Pega os rejeitados. O Criador já nos deu uma dica como começa a sua obra, né? Aos pobres é anunciado o evangelho. Então procura os pobres da sua cidade,
os endividados, as pessoas em dificuldade, as pessoas com problema, e começa a anunciar essa salvação aí na sua cidade. Vamos estar lendo 2 versículos para nós entender. A gente começa a falar do Criador, começa a falar dessa salvação, o inimigo fica furioso, entendeu? Vocês veem, ó, os vizinhos já levantam o som, já faz barulho, é moto fazendo barulho, é isso, é aquilo para atrapalhar esta palavra, entendeu? Mas a salvação que nós pregamos é a salvação que é de graça, entendeu? É a salvação daquele homem, daquela mulher, que invocar esse nome será salvo nos últimos dias. Então é a salvação de graça é que nós pregamos. Essa é a salvação que o mundo espiritual contrário não aceita. Os comerciantes religiosos não ganham dinheiro porque essa salvação é de graça, entendeu? Então os comerciantes não gostam dessa salvação que é de graça. Então os comerciantes religiosos preferem pregar aquela salvação que é pelas obras, que pelas obras eles cobram oferta, cobram o dízimo, cobra salário, cobra cura, cobra oração, cobra os seus dogmas, entendeu? Então é essa oração, essa salvação que enche o bolso dele, então eles gostam de cobrar os comerciantes da terra. Mas essa é segundo plano para nós. A primeira salvação que nós pregamos é aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então essa é a pregação dos últimos dias. Esta é a mensagem dos últimos dias. Que aquele homem, aquela mulher que invocar o nome do Senhor, acreditar na sua manifestação na terra, será salvo. Então esta é a mensagem de salvação para os últimos dias. Então vamos estar lendo como começou o exército do rei Davi com os rejeitados de Israel. 1 Samuel 22. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e disseram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Então, aqui é o início do exército do rei Davi. Começou com esses homens rejeitados de Israel, que eram uns 400 homens. Eu creio que aí na sua cidade não é diferente. Começa a visitar essas pessoas rejeitadas. Começa a rejeitar, começa a visitar essas pessoas desamparadas. Começa a visitar essas pessoas que estão enfermas. Começa a visitar essas pessoas que têm dificuldade de se manter nesse sistema maligno que nós vivemos. E começa a falar do nome sagrado. Começa a falar do nome do Criador para essas pessoas. Começa a falar dos mandamentos. Começa a falar que existe as festas santas que agrada o Criador. Começa a falar das leis, dos preceitos, daquilo que é sagrado nos últimos dias. Então é assim que se começa um exército, é assim que começa a obra de Deus. Porque aquele homem que muitas vezes nós não acreditamos, nós não damos nada para ele, é esse homem que o Senhor Yehoshua disse, esse é um israelita, esse é uma ovelha perdida da casa de Israel. É nesse que eu quero operar, é nesse que eu quero entrar e fazer a minha obra nesses últimos dias. Então essas são as palavras. Procura crescer na graça, crescer no conhecimento. Procura andar com Deus nesses últimos dias. Se você for meditar na Sagrada Escritura, vocês vão encontrar aqui dentro da Sagrada Escritura homens que andaram com Deus,
em dias difíceis, em dias de dificuldade, em dias que não tinha adoradores na terra, mas você vai encontrar aqui homens que andou com Deus, homem que esteve com Deus, homem que invocou o nome de Deus na terra, enquanto não tinha adoradores, enquanto não tinha obra, mas homens foram arrebatados, homens foram salvos através daquela arca, aquela família foi salva quando não tinha mais adoradores na terra. Então é isso, é crer, é acreditar, é buscar, é saber que a salvação existe. E a promessa é essa: aquele que invocar o nome do Senhor, acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas cuidado com o inimigo. O inimigo veio matar, roubar e destruir. O inimigo veio mentir. O inimigo veio enganar. Entendeu? Então vamos buscar, vamos encontrar nesse livro sagrado a fé que uma vez foi entregue ao santo. Uma vez foi entregue ao santo esta fé. Então vamos buscar, vamos acreditar. No livro de Hebreus fala de uma grande salvação, entendeu? Eu acho que é Hebreus 2:3, fala de uma grande salvação. Então vamos buscar esta grande salvação para a nossa vida. No nome do Senhor Yehoshua, o nome que está em Israel, o nome que está nos documentos de Israel, o nome que está na Torá de Israel, entendeu? Então é um nome indiscutível, entendeu? É um nome indiscutível, entendeu? Então vamos chamar esse nome para a nossa salvação, no nome do Senhor Yehoshua. Amém.